Estamos de volta para a apresentação de mais um vídeo da nossa série História de Hoje. Hoje é dia 13 de janeiro de 2022, nós iremos até o dia 13 de janeiro de 1128 para conhecer a bênção para a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, carinhosamente por nós conhecida como Cavaleiros Templários. Meu nome é Afonso Henrique, eu sou professor de História, trago para vocês mais um episódio da nossa série História de Hoje. Esses chamados Cavaleiros Templários, cavaleiros que andavam com seus mantos brancos, que lutavam até a morte, isso em votos feitos no momento em que eram aceitos na ordem, no dia 13 de janeiro, o Papa Honório II concedeu uma autorização papal a essa ordem militar, conhecida como Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, que nós chamamos de Cavaleiros Templários, declarando-a um exército de Deus. Esta é uma das famosas ordens militares da cavalaria. Liderado pelo francês Hugues de Payens, a Ordem dos Templários foi fundada em 1118. Impuseram-se a missão de proteger os peregrinos cristãos em seu caminho à Terra Santa durante as Cruzadas. As Cruzadas foram um movimento religioso para libertar Jerusalém, que era a terra sagrada, do domínio dos árabes ou dos muçulmanos. Entre as muitas curiosidades que envolvem os Cavaleiros Templários, nós vamos ver que eles são perfeitamente identificados na Idade Média pela cruz vermelha, que eles trazem ao peito no seu manto branco. Essa cruz representa o martírio de Cristo, é a cruz do catolicismo, do cristianismo, e ela é vermelha por representar o martírio de Cristo durante o seu sofrimento no Calvário. Os templários tomaram emprestado esse nome por terem localizado seus quartéis generais no Monte do Templo, lá em Jerusalém. E durante algum tempo, os templários tinham apenas 9 membros. As regras eram muito rígidas e não permitiam, muita gente desistia por não querer se submeter às regras. E isso, com o tempo, vai se adequando e vai aumentar, então, o número de cavaleiros. Enquanto não se permitia ao cavaleiro individualmente pudesse ter qualquer propriedade, afinal de contas, no momento em que ele ingressava na ordem dos templários, ele fazia voto de pobreza, ele não ia acumular nada em favor próprio. Tudo que fosse regimentado ou era para a igreja ou era para a ordem. Na maioria dos casos ficou para a ordem. Ao longo dos anos, muitos cristãos doaram terras e outros objetos valiosos a fim de sustentar a ordem. Naquele momento da história da humanidade, o cristianismo buscava resgatar uma posição que lhe fora tirada pelo surgimento, por exemplo, do islamismo. Os muçulmanos estavam progredindo muito, era um confronto muito forte entre as duas religiões pelo controle das regiões sagradas de Jerusalém. No começo do século XIV, terminaram as cruzadas sem ter atingido, digamos assim, o seu objetivo. No entanto, a riqueza material da ordem dos templários cresceu extraordinariamente, a ponto, inclusive, de provocar ciúme em alguns governantes e até mesmo no Papa, criando uma disputa entre os Cavaleiros Templários e os organizadores, os administradores da Igreja Católica. É interessante se registrar que os Cavaleiros Templários, como na época cavaleiro era uma condição social de certa importância, de certa representatividade, mas os Cavaleiros Templários, na bem da verdade, não eram obrigatoriamente cavaleiros. Eles bastavam seguir as regras da Ordem dos Templários, que eles poderiam participar. Também é interessante dizer que as mulheres também poderiam participar das ordens dos templários. Ao contrário do que muito se pensa, muito se diz erradamente, algumas mulheres fizeram parte dos cavaleiros templários, com a seguinte condição: elas não poderiam lutar,
elas poderiam ser colaboradoras, usavam a mesma roupa branca, o manto branco com a cruz vermelha ao peito, mas não poderiam ser guerreiras. Uma última curiosidade é que, devido ao acúmulo de riquezas, os templários, a Ordem dos Templários, vai criar o que nós chamamos um dos primeiros bancos, como nós conhecemos hoje, de empréstimo de dinheiro, né, de movimentação financeira. Em 1307, o rei Filipe IV da França e o Papa Clemente V combinaram dissolver a Ordem dos Templários. Esse seria um problema sério, porque eles tinham representatividade, eles tinham um número bem considerável, um exército considerável de cavaleiros, e também tinham dinheiro, tinham bens e tinham bens materiais para poder resistir a esse ataque. Eles então prenderam o grão-mestre Jacques Mollat, da época, acusando-o de heresia, de sacrilégio e de satanismo. Foi foi arquitetado um plano para tirar o poder dos templários e se apoderar da riqueza deles, tomar as terras, tomar os bens, se apossar do banco que eles tinham criado. Sob tortura, Mollat e outros dirigentes templários confessaram para finalmente serem queimados na fogueira. O Papa Clemente dissolveu a ordem em 1312, destinando suas propriedades e ativos financeiros a uma ordem rival, os chamados Cavaleiros Hospitalários da Ordem Hospitalária. Nesse dia, essa ordem é dissolvida covardemente, mas vai se manter na obscuridade. Essa ordem que é criada e recebe autorização nesse dia 13 de janeiro de 1128. Até um próximo episódio.